Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Toda segunda, quarta e sexta estamos aqui ao vivo para mais um podcast VIP. O que a gente faz aqui nesse podcast VIP? Eu te ajudo em qualquer assunto que você precisar da Libras: comunicação, tradução e interpretação. Ah, eu não entendo o surdo. Eu te ajudo. Ah, eu não consigo falar e o surdo não me entende. Eu te ajudo. Gustavo, eu quero aprender a traduzir. Eu te ajudo. Gustavo, eu quero aprender a interpretar, eu quero ser intérprete. Eu te ajudo. Conclusão, eu te ajudo. Quantas perguntas vocês quiserem, gente, ó. Muita pergunta que vocês fizeram pra mim e eu vou respondendo, tá bom? Olha só, me perguntaram assim, professor Gustavo, como ser mais seguro para sinalizar? E aí, você que tá aqui comigo ao vivo, você já se sentiu inseguro na hora que você vai sinalizar? É um sentimento bem ruim, né? E por que será que a gente se sente inseguro para sinalizar? Tem muitos motivos, tá, pessoal? Muitos motivos. Qual deles são os principais, professor Gustavo? Ah, a pessoa, de repente, ela não aprendeu a pensar como o surdo pensa, olha só, né? Professor Gustavo, mas tudo que o senhor fala pra gente, a solução é pensar como o surdo pensa? É isso aí. Pensar como o surdo pensa é a solução para você falar, traduzir e interpretar com segurança e naturalidade. A gente vem falando isso há um bom tempinho. Você não aprendeu ainda? Chegou a hora, gente, chegou a hora. Então, é isso. As pessoas quando me falam assim, Gustavo, eu tenho insegurança na hora que eu vou falar, geralmente é porque elas não têm certeza se o que sai das mãos dela, do corpo dela como um todo, é a Libras de verdade. Como assim, professora? Libras de verdade? Tem uma Libras de mentira? Tem uma Libras que as pessoas acham que é Libras, que é apenas uma reprodução aleatória de sinais de palavras. Então, isso é o que as pessoas acham que é a Libras. Então, quando as pessoas não aprendem a pensar como o surdo pensa, elas, consequentemente, não vão ter certeza daquilo que elas estão fazendo. Então, como resolver isso? Pensar como o surdo pensa. A Souza Anne perguntou aqui: como saber que estou pensando como um surdo pensa? Excelente pergunta, Souza. Então, ó, eu vou responder essa pergunta, só que aí ela vai ser uma resposta, assim, bem generalista, né? Porque quando a gente tá conversando com a pessoa face a face, a gente consegue entender realmente a verdadeira dúvida da pessoa e a coisa acontece. Mas, quando você aprende a pensar como o surdo pensa, você sabe que você está sinalizando de acordo com isso. Então, se você faz essa pergunta, como saber se eu estou pensando como o surdo pensa? Isso mostra que você ainda não tomou os passos para fazer isso acontecer aqui na sua cabeça. É engraçado isso, né? Mas é a realidade. É a realidade. Quando você aprende a fazer isso, você sabe quando você está fazendo isso e quando você não está fazendo isso. Por que a gente fala isso, né? Aprender a pensar como o surdo pensa. É porque é o seguinte, gente. Quando a gente aprende uma nova língua, no caso da Libras, a gente que fala língua portuguesa, a gente tem naturalmente, pode que eu vou dizer, a gente tem naturalmente um problema. Acho que não é um problema, entre aspas, um problema. Não é um problema não, um entrave. Eu vou dizer que entrave que é esse para vocês. A gente vai aprender uma nova língua, como por exemplo a Libras, e aí você e eu, a nossa cabeça, a nossa mente, ela fica querendo que essa nova língua que a gente está aprendendo, ela se comporte da mesma forma que a nossa língua que a gente já conhece. Anotou aí o que acontece na sua mente quando você aprende uma nova língua? E é importante você saber disso. É importante você saber que que a sua cabeça, ela vai querer, não é verdade, Souzana? É, gente, eu sei disso, porque eu passei por isso. Passei por isso. E assim, hoje o meu propósito é libertar vocês disso. E aí o que acontece? Por que a nossa mente pensa assim? Porque a sua mente, ela quer economizar energia. A sua cabeça quer economizar esforço. E ao querer economizar esforço, o seu cérebro, ele vai fazer assim: não, Gustavo, larga a mão de querer pensar de um jeito diferente. Não, ó, eu já tenho aqui, ó, a língua portuguesa, eu já fiz esse caminho, Gustavo. Eu sei como é falar em português. Vamos dar um jeitinho aqui, Gustavo. Vamos pegar os sinais que você já aprendeu. Eu vi que você aprendeu uns sinais aqui, ó. E esses sinais que você aprendeu, Gustavo, você linkou cada um deles com uma palavra do português que eu já entendo, que eu já conheço, que é a língua que eu sei, que eu tô acostumado com ela. Então vamos fazer assim, Gustavo. Eu não tô querendo ir para outros caminhos, coisas novas, coisas diferentes, não. A sua mente fala isso pra você. Você acha que não? Coloca aqui nos comentários pra ver se não é assim mesmo que acontece. É assim que acontece, gente. Então, se ninguém te fala isso, ou se ninguém te ensina a repreender esse pensamento e trilhar um caminho diferente, a sua mente vai pelo caminho mais fácil. E aí, talvez, ó, vou colocar um talvez aqui, tá? Talvez, quem te ensina Libras também não aprendeu isso. Ou ele sabe, mas não sabe como te conduzir pra você trilhar um caminho diferente aqui dentro. Na maioria das vezes, é isso que acontece. Então, saber que a nossa mente vai querer que a gente tente misturar as duas línguas é importante. Segundo ponto, saber entender que é preciso trilhar um novo caminho. Sim, um caminho. E esse novo caminho, ele, muitas vezes, ele não é tão popular, sabia disso? É, não é tão popular. Infelizmente, pessoal, o que eu vou dizer aqui é uma grande realidade do nosso país, tá? Uma grande realidade do nosso país. A gente fica querendo resultado espetacular, com um esforço pequenininho. Mas eu pergunto pra você que tá me ouvindo aqui, você acha isso coerente? Um resultado espetacular, com um esforço pequenininho? Será que na vida é assim? Você que já viveu um pouquinho aí, o que você entende quando você quer um resultado bom num empreendimento? Bom, trovão, gente. É a voz de Deus, tá vendo aí, ó? Deus está nos respondendo nesse momento. Se você quer um resultado bom, excelente, extraordinário, se você quer ter segurança, falar, traduzir, interpretar com segurança e naturalidade, você vai precisar dar os passos para que isso aconteça. E muitas vezes as pessoas vendem facilidades para vocês.
Elas colocam, não, é só você aprender isso aqui, isso aqui, isso aqui, alguns sinaizinhos aqui, sinais de palavras, sinais aqui, o ABC, vamos aprender aqui, vamos decorar, e começa a cantar ali junto, e aquela coisa vai ficando interessante. Não é errado, mas não mostra o passo a passo que você tem que dar. A Anne colocou, sem esforço não tem conquista, perfeito, Anne. Todos os meus alunos que chegam no resultado têm dedicação, Evelina, isso mesmo, dedicação. E essa dedicação envolve um passo a passo para você mudar a sua forma de pensar, porque não adianta você achar que Libras é só você aprender um monte de sinais. Recentemente, uma aluna minha, ela deu esqueci o nome dela. Recentemente ela deu o depoimento dela aqui nas redes. Ela comentou assim, professor, depois que eu aprendi a pensar de um jeito diferente, depois que a minha mente abriu, tá tudo mais leve. A Libra está saindo de mim com naturalidade. Eu tenho certeza daquilo que eu tô fazendo. E ela falou uma coisa interessante, que eu lembrei aqui. Ela disse que os sinais, eles passam a ser um detalhe da Libras. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque tem outras coisas que você tem que aprender. Sinais é importante? Com certeza, com certeza. Nós disponibilizamos para vocês, alunos, 2.500 sinais gravados em vídeo, separados por assunto. Claro que é importante, mas o mais importante é saber usar eles, pensando como o surdo pensa. Então é isso, pessoal. É, a Libras envolve você tomar os passos necessários que você precisa tomar para chegar no resultado. E a gente tem esse passo a passo para vocês detalhar, tá? Eu costumo dizer que os nossos alunos, eles nascem de novo, porque eles fazem o mesmo caminho mental que a pessoa surda faz para aprender e para sinalizar. Olha só, hein? Para responder essa pergunta aqui, como ser mais seguro para sinalizar. Nós. Outra pergunta aqui, ó. Como ser mais seguro para dar voz para o surdo? Então, essa pessoa que perguntou isso aqui, com certeza é uma pessoa que faz interpretação. E aí, nessa pergunta que ela fez aqui, eu entendo que ela apresentou o que ela sente dificuldade na hora de fazer a interpretação de português, perdão, de Libras para português, tá? E o que eu posso dizer para vocês em relação a isso? Eu vou dizer o seguinte, ó. Geralmente, o intérprete que fala assim, que tem dificuldade em fazer a interpretação de Libras para português, ele também tem a mesma dificuldade de fazer a interpretação de português para Libras. E às vezes, ele não sabe. Mas a interpretação que ele sente dificuldade de Libras para português, às vezes é melhor do que a interpretação que ele faz de português para Libras. E por que eu posso dizer isso para vocês? Pelo seguinte, quando você faz interpretação de português para Libras, geralmente você não se percebe. Você não percebe como está sendo a sua performance. Agora, quando você vai fazer interpretação de Libras para português, você se percebe, você se ouve, você está falando e está ouvindo o que você está interpretando. Você tem retorno sobre aquilo. Então, é por isso que você sente que você tem mais dificuldade de Libras para português, mas é simplesmente pelo fato de que você se percebe apenas quando é de Libras para português. E o processo de fazer interpretação de português para Libras e de Libras para português, basicamente é o mesmo processo. Entender, transformar, entregar na outra língua. Entende o que chega, transforma na outra língua, transforma aqui dentro primeiro, e depois você entrega. E na maioria dos casos, das pessoas que trazem essa dificuldade para mim, nós detectamos o seguinte, que elas precisam revisar ou até reconstruir a fluência delas, porque a fluência dela arrumada tem condições depois de ser útil na tradução e também na interpretação, certo? Então aqui nós estamos respondendo essa questão aqui. O Gonçalves escreveu o quê? O A. Gonçalves, né? Estou no curso básico e sinto bastante dificuldades, principalmente na hora de me expressar. Tenho uma certa vergonha. Gonçalves, eu acredito que a sua dificuldade, ela está no fato de você estar estudando a língua fatiada. Sabe por quê? Porque quando você fala assim, curso básico, é como se você tivesse pegado a língua, a Libras, e dividido ela em partes. Geralmente as pessoas fazem isso, Gonçalves. É básico, intermediário, avançado. É uma moda, tá? O Brasil inteiro faz essa moda aí. Por que as pessoas fazem isso? Porque é uma forma de você estudar, depois fazer outro curso, fazer outro, fazer outro, fazer outro. Mas você está aprendendo a língua por partes. E o surdo, quando vai falar com você, ele não chega em partes para você. Ele chega completo. Gonçalves, a Libras, o surdo chega para você completo. Então, como você tem que estudar para você perder essa vergonha? Aprender a língua como um todo. E esse conhecimento vai aumentando sobre esse todo. Mas fatiar a língua, isso é algo que causa isso que você colocou. É vergonha e dificuldade na hora de se expressar. E aí, ó, bem provável também, Gonçalves, que você tenha dificuldades de entender, e não apenas de se expressar. É bem possível, tá? Mas a dica vai aí, tá? Não aprenda a língua fatiada por partes. Aprenda a língua como um todo. Mas o mais importante, pensando como o surdo pensa, Gonçalves. Olha só essa pergunta aqui, ó. Professor Gustavo, se eu ver que o surdo não foi alfabetizado em Libras e não conhece sinais, vamos falar sobre isso. Pergunta interessante. Bem, isso pode acontecer num cenário, deixa eu pensar aqui, de uma pessoa que está fazendo interpretação para uma pessoa surda na escola. É um cenário que pode acontecer. Outro possível cenário que pode acontecer isso. A pessoa, ela está fazendo interpretação. Não, está ensinando. Está ensinando a pessoa surda. Duas possibilidades. Ensinando a pessoa surda e interpretando para a pessoa surda. Aí eu sei que a pessoa surda, ela não sabe Libras, não conhece sinais, não foi alfabetizada em Libras. O que fazer? Ó, você está lá para essa pessoa, esse um surdo. E aí você percebe que ele não sabe Libras. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que sinalizar de uma forma que ele entenda. Essa é a solução. E como você chega nessa solução? Você precisa conhecer o que aquela pessoa surda sabe da Libras. Porque a partir disso, você modifica a sua sinalização para falar de uma forma que ela entenda. Certo?
Mas, professor, como que a gente faz isso, né? A gente não fala Libras de um jeito só, de um jeito certo, não é de um jeito só. Ó, é aí que entra uma habilidade que você precisa desenvolver como profissional dessa área. Exemplo, vou falar aqui do português nosso. Às vezes você fala uma coisa para uma pessoa, uma criança, vamos colocar uma criança mesmo. E aí, essa criança não entende aquilo que você está falando. O que você vai fazer? Você vai falar de um jeito que ela entende, baseado no conhecimento que você sabe que aquela criança já tem. Então, na Libras é do mesmo jeito. Você tem que fazer com que a sua Libras ela se adeque ao que a pessoa sabe. Porque senão, eu lembrei aqui até de um versículo da Bíblia que fala sobre isso. Se você, se você fala palavras difíceis que as pessoas não entendem, do que adianta isso? Eu não me lembro do capítulo e do versículo. São palavras do apóstolo Paulo, né? Se você fala palavras difíceis que ninguém entende, você está falando pro ar, pro vento. Não está falando para ninguém. Então, na sua comunicação, isso não são Libras, tá, gente? Em português também. Você e eu precisamos falar de um jeito que as pessoas entendam. E falar de um jeito simples, na minha visão, sempre é a melhor forma de você falar. Jesus Cristo falava de um jeito simples. E as palavras dele têm tanto poder, não é? Até hoje a gente se emociona com aquilo que ele falou. A gente é fortalecido com aquilo que ele disse. Então, sim, o que for sair das suas mãos, do seu corpo na Libras, precisa ser positivo para a pessoa que te vê, para a pessoa surda. Tem que ser de uma forma que ela vai entender. Pensa nisso, tá? E aqui eu me lembrei de algo que eu sempre converso com os meus alunos, que é o seguinte. A Libras é feita para o surdo, não para o ouvinte. Algumas pessoas, elas fazem Libras pensando no ouvinte. Pensando no que o ouvinte vai entender. A Libras é feita para o surdo. Você já percebeu isso que eu tô falando para você? Coloca aqui nos comentários para eu saber. É assim, gente, que a coisa, como diz o ditado, assim caminha a humanidade, né? Olha essa outra pergunta aqui, ó. Professor Gustavo, como você se sente ao saber que o surdo te entende perfeitamente? Que legal essa pergunta, gente. Hoje em dia, toda vez que eu converso com a pessoa surda, eu tenho certeza que ela me entende. E essa pergunta me fez lembrar aqui de quando eu estava aprendendo Libras, conversando as primeiras frases ali com as pessoas surdas. E é um sentimento muito bom, tá, pessoal? Quando você está ali aprendendo e aí a pessoa surda te entende, ela te responde, é muito bacana isso, muito legal. É um sentimento de uma alegria muito grande. E principalmente quando você usa a Libras para animar o dia de uma pessoa surda, conversar com ela. Ou se você trabalha com isso, se você é intérprete de Libras e você fez ali um bom trabalho e a pessoa surda te entender, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, você fica feliz, né? Então, esse é um sentimento muito bom. Mas eu sei também que pode ser que você esteja passando por um problema que é não ter certeza se a pessoa está te entendendo, está te corroendo, te corroendo. Eu sei que isso é muito complicado, é por isso que a gente está aqui, pessoal. A Carolina colocou aqui, ó. Sim, até o uso de classificadores faz a visualização do cenário ou do contexto, às vezes sem sinais. Legal, Carolina. E com surdos que ainda estão aprendendo Libras, fazemos uso de imagens e mostramos o sinal. Perfeito, Carolina, é isso mesmo. Carolina, gente, é uma aluna minha destravada. Parabéns, Caroline. Perfeita a sua fala. Lídia aqui também. Por isso que uma Libras natural, livre de vícios de interpretação, gera um entendimento melhor. Perfeitamente, Lídia. Lídia também é uma aluna minha destravada. Sejam bem-vindos, alunos VIP. Vocês são top. É isso mesmo, Lídia. Olha só essa pergunta aqui. Professor Gustavo, qual conselho você me daria se eu fosse surda e me sentisse isolada no mundo dos ouvintes? Caramba, pergunta forte, hein? O conselho que eu vou te dar é o seguinte. Saiba que existem pessoas que querem fazer parte do seu ciclo de amizades. Pode ser que você se sinta isolada, mas tenha certeza que existem muitas, muitas pessoas com quem você pode contar e vão querer manter contato com você para que você não se sinta dessa forma. Eu tenho certeza. Na nossa comunidade tem centenas de alunos e todos eles estão com esse objetivo. Então, esse é o conselho que eu posso dar para você nesse sentido. Me perguntaram assim, professor, ensinar não é para qualquer um. Você tem paciência? Eu acho que sim. Paciência é uma boa qualidade, né? Eu acho que eu tenho paciência sim. Meus alunos que estão aí, respondam aí. Eu tenho paciência para ensinar? Se tiver algum aluno meu aqui, bota aí nos comentários. Responda essa pergunta aí. Professor Gustavo, tem paciência para ensinar? Eita, me perguntaram assim, professor, o que fazer para tirar esse hábito de fazer o português para o surdo? Isso está enraizado na memória. Eu acho que a pessoa quis dizer fazer o português sinalizado. Acho que é isso que ela quis perguntar. Ah, a Arsene colocou, realmente, Arsene, o ouvinte também pode se sentir isolado se ele não aprender Libras, né? É isso mesmo, bem verdade isso. Olha só, essa pergunta é interessante. Vai ser a última pergunta que a gente vai responder aqui, se você não colocar mais nenhuma aqui, ó. Ah, hábito, né? A gente conversou sobre isso na primeira pergunta. O que fazer para tirar esse hábito? Você precisa entender de uma vez por todas o seguinte, anota aí. A Libras não precisa depender da língua portuguesa para existir. Quando você vai se expressar em Libras, você não precisa depender de pensar em sinais de palavras, mas em sinais de ideias, sinais de sentidos, sinais daquilo que você está sentindo, da sua emoção. Professor Gustavo, quer dizer que o senhor ensina assim? Sim! A gente ensina Libras para vocês fazendo o mesmo caminho que a pessoa surda faz para se expressar. Inclusive, hoje eu conversei com um aluno nosso chamado Joel. Ele já destravou a fluência em Libras. Só que ele passou bastante tempo, mas quase sem segurança. Fez muitos cursos e tal, né? E aí a gente até conversou assim, já pensou se o surdo tivesse que fazer um curso de nível superior, por exemplo, 4 anos, para poder aprender a falar Libras e se comunicar? Não é assim que acontece. A gente sabe que não é assim. Então, o professor Gustavo pensou, por que não entender como o surdo faz para aprender? E vamos seguir o meu caminho. É simples, é só isso. Seguir o mesmo caminho que a pessoa surda faz. E é isso que a gente faz no nosso método VIP, visão, imaginação e perspectiva. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe essa live. Segunda, quarta e sexta a gente está aqui para conversar com vocês e tirar as suas dúvidas. Obrigado pela atenção e a gente se encontra na próxima live. Forte abraço.